Dia Mundial do Diabetes. Uma médica endocrinologista explica pra gente sobre os fatores de risco. Fiquem agora com Cláudia Oliveira. Olá a todos, hoje Dia Nacional do Diabetes e para falar sobre esse tema eu recebo aqui a doutora Maíra Prado, médica endocrinologista. Maíra, bem-vinda à TV Cultura Paracatu. Oi Cláudia, obrigada mais uma vez pela essa oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre esse tema tão importante que é o diabetes. Muito bem, Maíra, o que é o diabetes? O diabetes é uma incapacidade de produzir a insulina parcial ou total, dependendo do tipo do diabetes. E a insulina é o hormônio que controla a glicose no sangue. Então, a pessoa com diabetes, ela desenvolve níveis altos de glicose no sangue que podem prejudicar diversos órgãos. Muito bem. E fatores de risco, existe, Maíra? Os tipos, existem vários tipos de diabetes, mas dos tipos mais comuns, né, o mais prevalente é o tipo 1, que é uma coisa que não está sob nosso controle, né, os fatores de risco não são assim tão associados ao nosso controle, e o tipo 2, que é mais de 90% dos casos, que é este que a maioria das pessoas que a gente conhece tem, nossos parentes mais velhos, né, bem mais comum no envelhecimento. Então, dentre os fatores de risco, além do envelhecimento, a gente tem o excesso de peso, o sedentarismo, a história familiar, principalmente em parentes de primeiro grau, pai, mãe e irmãos, e também hábitos como cigarro, consumo abusivo de álcool e tem sido inventado estudos sobre estresse no trabalho, privação de sono e também o alto consumo de sódio, que hoje está presente nos alimentos ultraprocessados. Você dá várias dicas em relação a isso no seu Instagram, né, Maíra? E hoje mesmo eu vou participar do Congresso Mundial de Obesidade e o aplicativo que eu sempre falo lá, né, o Desrotulando, vai ter uma pauta só para ele. Eu fiquei orgulhosa. Falei, o caminho é esse, tá, né? O caminho certo. Muito bem, Maíra, falando sobre o caminho certo, o que é importante no tratamento do diabetes? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque o que eu mais percebo os pacientes lá no consultório sofrendo é justamente por isso. As pessoas focam muito no diabetes só no controle da glicose, e realmente isso é muitíssimo importante. É isso que garante que evita complicações futuras como a cegueira, como a doença renal crônica, mas além disso, tem outras coisas igualmente importantes, que é cuidar de condições associadas ao diabetes. Por exemplo, a medicação que eu escolho para um paciente que já infartou, ela é diferente da medicação que eu escolho para um paciente que nunca teve esse problema. A medicação que eu escolho para um paciente que já tem um problema renal também é importante. E outra condição muito associada ao diabetes é, infelizmente, infarto, derrame, que são as doenças cardiovasculares, né? E isso a gente vê muito lá no consultório, omissão de tratamento. Então, o paciente com diabetes, só dele ser diabético, ele já tem mais risco de infarto e derrame. Então, os níveis de colesterol dele são mais baixos. Depois de uma determinada idade, que a maioria dos pacientes que têm diabetes tipo 2, que é o mais comum, já alcançaram, ele obrigatoriamente tem que usar um remédio para o colesterol para evitar esse desfecho, você entende, Cláudia? Então, não é só manter a glicose no alto. E, além disso, tem outras coisas igualmente importantes, como prevenir complicações que no diabetes são mais graves, como as infecções. O Covid escancarou isso para a gente, né? Então, os pacientes que eram diabéticos, eles infelizmente tinham uma mortalidade maior. Então, a gente tem que cuidar da prevenção de infecções graves por meio do controle da glicose, mas também da vacinação. Então, o calendário para o diabético, para o paciente portador de diabetes, é diferente do calendário universal, sabe? Você falando aí, né, do diabetes, tem um calendário universal. Tem dieta também específica, Maíra, para cada caso? Nossa, isso é uma confusão. Até foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso, na pós-graduação que eu fiz recentemente de nutrologia. E assim, a resposta é não tem uma dieta assim específica. Na verdade, o que tem de recomendação é muito parecido para a população geral, que é uma dieta que não pode ter um desequilíbrio de carboidrato, então tem uma proporção que a gente tem que respeitar. Infelizmente, a gente vê no consultório que a maioria de nós come carboidrato além da conta, assim, e também não pode ser muito rica em gorduras saturadas, que também é uma recomendação universal, é uma dieta saudável. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla lá
lá do consultório, porque o paciente diabético, ele é um paciente muito cerceado, muito reprimido. Ai, você tá no aniversário, você vai comer bolo? Ué, ele vai lá fazer o quê, gente? Né? Ele vai lá confraternizar igual todo mundo. Com moderação, acho que dá, né, Maíra? Isso, e com a doença controlada e sabendo as trocas certinhas. Então, no diabetes, às vezes a ordem dos fatores altera o resultado. Então, se ele comer uma coisa com fibra, se ele vai comer o bolo, ele não vai tomar o refrigerante com açúcar. Ele tem um salgadinho que ele gosta mais, então ele modera ali. Mas isso é todo mundo, não é ele, você entende? Só que para o diabético, aquela coisa vem no momento, né? A glicose sobe na hora. E pra gente isso vai ter um efeito a longo prazo, algum dia a conta chega, né? Mas assim, o que eu sempre bato lá no consultório é o que ele vai fazer. Então, o que ele não pode, ele já até sabe demais, que todo mundo fala na cabeça dele todo dia. Não pode isso, não pode aquilo. Mas o que pode? Então é isso que a gente trabalha muito, essa conscientização lá no consultório, né? Que eu acho que é isso que mais faz diferença. Hoje, assim, de todo o trabalho que eu faço, todo o trabalho que eu atuo, o trabalho de acompanhar o paciente com diabetes é o que é mais libertador, assim. Porque fala, não acredito que eu posso comer banana, não acredito que eu posso comer melancia. Tem 2 anos que eu não chupo melancia. Eu falo, gente, que absurdo, que pavor. Porque, assim, é muito mito envolvido, infelizmente, e é uma coisa que é muito importante a gente estar aqui falando sobre isso, porque é uma condição que só cresce, só aumenta com o envelhecimento populacional, infelizmente com o aumento do peso da população de modo geral. Mas alguma coisa você deseja destacar, Maíra? Não, gente, é só que o diabetes, não briguem com ele. Aprenda a conviver, porque infelizmente ainda não tem cura, né? Na maioria dos casos, salvo o paciente que é obeso importante, faz uma bariátrica e fica livre da desglicemia, salvo o paciente que é candidato para cirurgia metabólica, que são as exceções. A maioria tem que conviver com aquela condição, e eu sempre falo no consultório, não briga não, vamos aprender a lidar. Não adianta bater de frente e fingir que ele não existe. E tem muito jeito, muito jeito. A informação faz toda a diferença, então procure sempre um especialista atualizado, que estuda, que está de olho, né? No que sai de novidade e que olhe o paciente, né? De modo geral. Além disso, que tudo que a gente falou, de dieta, de prevenção de infarto, de derrame, de vacinação, olhar também a questão de adequação, por exemplo, de rastreio das complicações oftalmológicas, renais, de perda de sensibilidade, isso tudo né? É feito na consulta. Exatamente. Maíra, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Cláudio, mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu conversei com Maíra Prado, médica endocrinologista.